Olá para vocês, amigos do Fute Rede. A gente ia ter a live especial balanço da Copa, porém, por causa do mau tempo que está ocorrendo em toda a região aqui, está complicado de a gente fazer a transmissão ao vivo, né? A gente encontra problemas para a gente fazer a live ao vivo devido ao mau tempo, problemas com a internet, até com o tempo local de fazer. Então, em vez de fazer a live ao vivo, a gente vai fazer aqui um vídeo, que eu vou fazer um vídeo falando a minha opinião sobre a Copa do Mundo, né? E depois o Franz também faz o vídeo dele e a gente comenta um pouquinho aí sobre o que aconteceu na Copa do Mundo até agora. Por que eu já vou fazer esse vídeo agora, sendo que a Copa não acabou? Porque a principal seleção, né, pra gente, a nossa, pelo menos pra mim, foi eliminada e infelizmente ainda está muito difícil de digerir a eliminação da seleção brasileira. Eu fiz questão de colocar a camisa da seleção aqui atrás, porque eu torci muito para o Brasil, conseguir o hexacampeonato, sempre torço, seleção do nosso país, acreditava muito no hexa, mas infelizmente não deu para a gente ganhar essa Copa do Mundo. E agora vamos analisar um pouquinho, né? Vamos analisar agora um pouquinho, vou dar minha opinião sobre um pouquinho o que aconteceu de errado no primeiro lugar. Vou falar o que aconteceu de errado que eu acho na eliminação do Brasil contra a boa seleção da Croácia, que a gente não pode menosprezar a Croácia. Eu vi um menosprezo de pessoas, né, falando sobre a Croácia. Eu discordo, eu acho que o Brasil é muito mais time, era favorito, deixou a vitória escapar pelo meio, entre os dedos de suas mãos, né? Mas porém a Croácia é um time técnico, é um time interessante, não é qualquer um time não. E eu vou falar um pouquinho agora. Primeiro, depois eu dou um lampejo mais sobre toda a Copa do Mundo também. Mas vamos falar primeiro do Brasil e Croácia, da eliminação do Brasil, dessa eliminação dolorida do Brasil, né? Um jogo começou difícil, né? Primeiro tempo o Brasil foi totalmente dominado, principalmente o setor de meio campo do Brasil. O setor de meio campo do Brasil foi totalmente dominado ali pelo setor de meio campo da Croácia. Com um ótimo jogo ali do Modric, do Brozovic e do Kovacic, que é a trinca de meio campo principal. Jogadores renomados, jogadores que têm experiência no futebol mundial, jogam em clubes europeus. Então, no primeiro tempo o Brasil foi totalmente dominado. E no segundo tempo eu acho que o Brasil conseguiu mais atacar a Croácia, tentar ferir a Croácia, botou pressão para cima da Croácia, até porque o time cansou, né? A Croácia é um time velho, é um time envelhecido. Eu não acho que o Brasil, o Brasil ele não fez mudanças táticas no segundo tempo. O Tite não fez mudanças táticas para reverter essa situação. Eu atribuo essa situação ao cansaço do time croata. Mas só que esse domínio croata no primeiro tempo do meio campo foi em jogo de Copa do Mundo é tiro curto, não permite erros. E você tá no primeiro tempo ter sido dominado pela Croácia é um tempo a menos para você buscar o gol, a meta do gol adversário. E foi isso que aconteceu com o Brasil. E o que mais me espanta é o Tite. Todo mundo sabia que a Croácia faz esse jogo, de ficar tocando a bola, de não ter pressa, de deixar o tempo passar. Todo mundo sabe que a Croácia faz esse estilo de jogo. Se o Tite não combateu esse jogo, para mim foi porque ele não estudou a Croácia. E isso é grave. É grave numa Copa do Mundo você não estudar seu adversário. Na minha opinião, o Tite não estudou a Croácia. Por isso o Brasil foi dominado no primeiro tempo. Totalmente dominado, principalmente no meio campo. Apesar de a Croácia praticamente não ter jogado no gol, chutado ao gol do Brasil, o setor de meio campo, a Croácia dominou por totalmente o primeiro tempo. Que nem eu falei, vários comentaristas esportivos de renome pelo mundo já alertaram que a Croácia ela ia vir com esse estilo de jogo, de não ter pressa, de posse de bola, de rodar a bola no meio campo, e o Brasil não combateu isso. Se não combateu isso, para mim foi porque o Tite não estudou seu adversário. Isso é um ponto preocupante. Agora no segundo tempo, o Brasil voltou indo para cima, tentando gol a qualquer custo, criou chances, foi melhor. No primeiro tempo a Croácia foi melhor que o Brasil, no segundo tempo para mim o Brasil foi melhor que a Croácia. Mas no tempo normal não conseguimos fazer o gol, né? Apesar de ser melhor. O Tite fez substituições que, no meu ponto de vista, foram errados. Para mim, o Vinícius Júnior é um jogador crucial. É um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento no Brasil. É uma das grandes joias do futebol brasileiro. E tirar ele, para mim, não foi... Tirou ele para pôr o Rodrigo na esquerda. E para mim, tirou o Rafinha para pôr o Antony no lugar do Rafinha pelo lado direito do campo. Para mim, tinha que tirar o Rafinha, que não foi bem na partida, e colocar o Rodrigo, que desequilibrou bastante pelo lado direito, e deixar o Vini Júnior pelo lado esquerdo.
Essa é a minha opinião. E o Rafinha também, para mim, foi o principal jogador do Brasil que decepcionou não só nesse jogo, durante toda a Copa. As eliminatórias que o Rafinha fez e até os jogos do Campeonato Inglês, na época do Leeds United e agora no Barcelona, eu esperava muito mais do Rafinha. Infelizmente, decepcionou. Mas só que eu acho também, não tô queimando o cara, eu não acho que tem que queimar ele, até porque ele é um grande jogador, eu acho que dá para recuperar ele e ele pode dar muitos frutos ainda para a seleção brasileira. Mas realmente, ele fez uma Copa para mim abaixo do que eu imaginava. Eu imaginava um protagonismo maior por parte do Rafinha. Agora do Vinícius Júnior não, vinha fazendo uma boa Copa. Eu acho que num jogo crucial desse, um jogo muito importante desse, um mata, não é nem um mata-mata, é um mata, que é apenas um jogo, ele não poderia ter saído, né? E saiu, fez falta, mas o Brasil na prorrogação conseguiu fazer o gol. O mais difícil conseguiu fazer. Uma jogada espetacular do Neymar, fazendo tabelas pelo meio, e conseguiu fazer um golaço do Brasil. Até aí tudo bem, a vitória parecia encaminhada. Aí que vem um desastre, né? O Brasil tomar um gol de contra-ataque ganhando a partida. Isso é inadmissível. O Brasil tomar um gol de contra-ataque ganhando a partida. Isso é inadmissível. É inadmissível por ser seleção brasileira, é inadmissível por ser Copa do Mundo. É um erro tático gigantesco. O Brasil tomar gol de contra-ataque ganhando o jogo. Amarra o jogo, catimba, prende a bola, recua o time, tantas outras alternativas, mas jogou o time para frente. E se quisesse jogar o time para frente, que é uma coisa que eu até discordo, mas se quisesse jogar o time para frente para segurar a bola bem lá na frente, compactua o time primeiro, para você jogar pela frente. Não, o time foi todo disperso. Você vê que na hora que o time do Brasil perdeu a bola, os jogadores da Croácia são tudo em contra-ataque praticamente livres. Se o Brasil fosse para frente, ia compactuado. Pelo menos se perdesse a bola, algum jogador do Brasil já fazia falta e matava o jogo, ou as linhas estavam próximas para dar o combate. É isso que deveria ser feito. Agora não foi. O Brasil perdeu a bola e estava muito espaçado. Isso é um erro tático inadmissível numa Copa do Mundo. E pensar que o Tite está 2 ciclos de Copa aí, e esse tipo de atitude dele ter mexido errado, ter perdido meio campo a Croácia, ter tomado gol de contra-ataque e vencer na partida, são erros que não era para acontecer, porque o Tite na última Copa do Mundo, o Tite teve esses erros. Tomou gols de contra-ataque contra a Bélgica, foi dominado em parte do jogo pelo meio campo belga, na outra eliminação, e eu imaginava que o Tite não ia cometer esse erro novamente, porque tá na sua segunda Copa do Mundo, tá num outro ciclo de Copa, já é o segundo ciclo de Copa do Tite. Eu imaginei que ele ia aprender com os erros e não ia cometer esses erros novamente. Infelizmente, cometeu esses erros graves que foram cometidos e custou a eliminação do Brasil. Esses erros custaram a eliminação do Brasil. Colocou o Fred em campo, o Fred estava muito lá à frente na hora do contra-ataque da Croácia. Eu não acho que foi o erro só do Tite, mas eu acho que o principal culpado é ele. Até não só durante eu acho que não foi só essa jogada que eliminou o Brasil. Eu acho que é uma série de fatores. Mas só que a parte tática, que é a minha maior crítica ao Tite, e para mim aos treinadores brasileiros, por isso que daqui a pouco a gente vai falar eu vou falar de técnico cotado para o Brasil, né? A parte tática que me preocupa. Antes da Copa eu disse que individualmente o Brasil é uma das melhores seleções do mundo. Eu continuo pensando nisso. Para mim, o Brasil é uma das melhores seleções do mundo individualmente. Vamos falar assim, em poder de fogo, em poder individual, de jogadores grandes, renomados. Porém, o que me preocupava era tático. As seleções europeias são muito evoluídas taticamente. Não na última Copa, o Brasil, nas últimas Copas, vem sempre caindo para europeias. Caiu em 2006 para a França, nas quartas. Em 2010 para a Holanda nas quartas. Em 2014 para a Alemanha na semi, mas foi o famoso 7-1. Em 2018 para a Bélgica nas quartas. E agora em 2022 para a Croácia nas quartas também. Caiu tudo para europeias. E para mim o futebol europeu taticamente está anos-luz à frente do sul-americano. Né? É anos-luz à frente do futebol brasileiro, futebol sul-americano. O futebol europeu taticamente é um futebol muito mais organizado. E o que aconteceu? Mais uma vez, perdemos na tática. Para mim, perdemos na tática. Porque não só contra a Croácia. O Brasil, em todas as partidas, teve muita dificuldade quando jogou com europeus. Foi assim com Sérvia, foi assim com Suíça.
E assim contra a Croácia. Camarões não era, perdeu, não era europeu, mas aí estava com o time alternativo, já tinha vencido as 2 primeiras partidas. Eu prefiro nem comentar sobre essa partida, eu acho desnecessário. Time em reserva. Contra a Coreia do Sul, o Brasil dominou, mas a Coreia do Sul é um time que dá espaço defensivamente, é um time que tem um poder de fogo ofensivo, mas dá bastante espaço defensivo pelas pontas, e o Brasil se aproveitou muito disso, construiu o resultado, então não tem muito o que falar dessa partida. Agora, quando o Brasil jogou contra os europeus, Sérvia e Suíça, respectivamente, né, antes do jogo da Croácia, os 2 jogos da primeira fase, os 2 primeiros jogos da primeira fase, o Brasil venceu, mas encontrou muitas dificuldades. E o Tite não apresentava alternativas para o Brasil furar o bloqueio. O Brasil ele se alimentou apenas de muitas jogadas individuais, lampejos, jogadas individuais que o Brasil tentava ali, tabelas no meio da área, ou a mesma jogada. É bola pelos pontas, é bola para o Neymar enquanto ele esteve em campo, e bola pelos pontas ali, triangulação ali com os pontas, Vini Júnior do lado, Rafinha do outro, depois entrando o Rodrigo pelo meio também, mas não tinha um repertório tático. É isso que eu queria ver, um repertório maior ofensivo. O Tite tinha um poder de fogo enorme na mão para ter um repertório ofensivo maior. Isso eu não vi. Eu vi o Brasil muito dependente das mesmas jogadas. É drible curto, tabelinha curta. Para mim faltou mais para a seleção brasileira. E quando vai funilando, vai chegando em jogos mata-mata, a dificuldade vai cada vez aumentando mais. E ficou evidente contra a Croácia, como eu falei, eu já vou repetir aqui, o meio-campo do Brasil foi dominado, por exemplo, pela Croácia, e no segundo tempo faltou o Tite uma reação rápida. Não precisava ter acabado o primeiro tempo para tomar uma atitude. Eu acho que nem tomou uma atitude, eu acho que ele foi meio na conversa, mas a Croácia cansou no segundo tempo e acabou recuando o time. Mas eu esperava ele voltar no segundo tempo já com um homem de meio campo para reforçar o meio campo. Aí vocês falam para mim, mas tinha que ter um cara atacante ali para empurrar a Croácia para trás. O Brasil já estava cheio de atacante. Eu acho que tinha que reforçar o meio campo, talvez um Fabinho, ou até o Fred, mas jogando recuado, não aquele lance que ele fez no final da partida, né, que ele foi para a frente. Mas talvez o Fabinho seria ideal também para, ou até o Fred, como eu falei, para reforçar o meio campo, o Brasil ganhar o meio campo de volta. Porque o Brasil perdeu o meio campo. Mas esses erros que acabam fazendo, custam a vaga. Você vê o Portugal contra Marrocos, um lance lá que o goleiro saiu mal, bateu a cabeça do zagueiro, o Portugal foi eliminado também. A Copa do Mundo cada vez mais nivelada. As fases, quando vai funilando nessas fases mata-mata, vai ficando mais nivelado ainda, então não permite erros. E o Brasil, taticamente, está errando muito. O Brasil errou muito passe nessas partidas também, principalmente contra a Croácia. Você viu, às vezes, o time nervoso. Mas, que nem eu falei, o principal motivo eu acho que falta repertório tático. As peças que o Tite tinha na mão, eu acho que dá para o Brasil fazer muito mais. E que nem, voltando ao assunto do gol. No gol da Croácia, é inadmissível tomar gol de contra-ataque. Eu não sei o que o time do Brasil foi tão para frente. O Casemiro poderia ter feito a falta, né, na hora que perderam a bola. Ele tentou ali, parece que tirar a bola, não conseguiu, não sei. Ou acho que resvalou no pé dele, né? Mas ele poderia ter feito a falta. Alguém tinha que ter tentado fazer a falta. Mas você vê o time muito disperso. Taticamente, o time estava todo desarrumado. É a hora que para ficar arrumado, na hora que você está ganhando, faltando 4 minutos para acabar uma prorrogação. É inadmissível o time ficar desarrumado nessa hora. E ficou desarrumado. Custou a vaga do Brasil. A Croácia ela não se desarrumou. Aí fez empate, o jogo foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis Perdão. Nos pênaltis eu não gosto muito de falar sobre pênaltis, porque pênalti, na minha opinião, é puro psicológico. Por quê? Porque para mim, todo jogador profissional sabe bater pênalti, inclusive da seleção brasileira. São jogadores renomados, que jogam em Manchester United, em Real Madrid, em PSG e companhia. Então, são jogadores, todos eles sabem bater pênalti. Mas só que eu acho que o fator emocional, a pressão de uma Copa do Mundo é muito grande. E a pressão psicológica ali estava toda contra o Brasil, que o Brasil até então estava ganhando e tomou o gol de empate no final. A Croácia é um time frio para bater pênalti, né? Já vem acostumado a bater pênalti. Desde a última Copa, ela amarra o jogo, leva para prorrogação em pênalti e vence. Não é de hoje que a Croácia faz isso. Então, era mau sinal levar o jogo contra a Croácia para os pênaltis. Muito pior da maneira que foi, né? Tomar um gol de empate no finalzinho da partida da Croácia foi com moral para os pênaltis. E o Brasil cabisbaixo. Aí outra situação que para mim foi uma decisão péssima tomada pelo Tite, de não pôr o Neymar para bater primeiro. Deixar o Neymar para bater provavelmente para o final. Ele é o melhor cobrador de pênalti que o Brasil tem.
disparado, um dos melhores do mundo. Se ele bate o primeiro pênalti e acerta, ele dá uma moral e uma tranquilidade enorme para seus companheiros de seleção. O Rodrigo jogou no Real Madrid, joga Champions, fez gol decisivo em Champions, tal. Concordo que ele está acostumado com decisão, mas é diferente, bater um pênalti, o primeiro cobrador da Copa do Mundo. É diferente, eu acho que tinha que ter colocado o cara mais experiente, o Neymar, para bater primeiro. Para mim, outro erro muito grande. Por exemplo, Holanda e Argentina, nos pênaltis, quem bateu primeiro foi o Messi. Por quê? É o líder. Passa até tranquilidade para os outros jogadores. Então, para mim, essa eliminação do Brasil foi uma sucessão de erros. Começou desde a falta de variação tática do Tite durante todas as partidas. Quando perdeu o meio campo ali, para mim, ele não estudou a Croácia. Que se tivesse estudado, não tinha perdido o meio campo. Eu vi o Brasil assustado como a Croácia jogou no primeiro tempo. Os jogadores brasileiros estavam assustados, atordoados. E não eram para estar. Porque, como eu já falei, vários comentaristas renomados pelo mundo avisaram que a Croácia ia jogar desse jeito. Então não era para o Brasil se assustar. Era para o Brasil estar acostumado e preparado para esse tipo de jogo da Croácia. Era para o Brasil vir com o meio campo reforçado. Talvez até entrado já com o Fred ou com o Fabinho. Para ter um meio campo mais de pegada. Para roubar essa bola da Croácia logo. E não dar relevância para o meio campo croata de tocar a bola. Não dar espaço para a Croácia tocar tanta bola. E conseguiu tocar. Então esses pontos para mim são principais. A questão tática de o Brasil não ter variação tática. De o Tite não ter estudado a Croácia, de o Tite ter tirado o Vinícius Júnior, de o Tite não ter posto o Neymar para bater o pênalti, e de o Tite ter convocado Daniel Alves para lateral, que na verdade eu acho que o Tite convocou ele para fazer o batuque do ônibus, né? Para dar aquela alegrada no ambiente, eu não sei, um coach para eles, um cara que motiva os jogadores, alguma coisa, mas para jogar futebol não é. Porque ele convocou o Danilo e o Daniel Alves de lateral direito. O Danilo machucou quem jogou na lateral direita? O Militão. Aí o Alexandre machucou, o Danilo voltou no jogo contra a Croácia, estava o Militão improvisado na direita e o Danilo na esquerda. E o Daniel Alves? Foi convocado para quê? E em circunstâncias aí, o Tite ele não bancou o Daniel Alves. Ele entrou em contradição com ele mesmo. E fez falta na partida. Não estou falando que isso foi crucial na derrota, mas fez falta na partida. Por quê? O Danilo foi para a esquerda, o Alexandre estava machucado, o Alex Telles também, né? Até então tudo bem, porque era a única opção que tinha ali. Mas na direita, ao invés de colocar o lateral direito, que era o Daniel Alves, pôs o Militão improvisado. Inclusive, defensivamente, não tem o que falar. O Militão jogou um futebol muito bom. Mas na hora que o Militão cansou, o Danilo foi para a direita e o Alexandre foi meio no sacrifício para a esquerda. Não entrou bem. Então são circunstâncias que o Tite se pôs que ele mesmo entra em contradição com ele mesmo. E isso me desagradou muito. Eu achei que eu teria levado o Emerson Royal do Tottenham para lateral. Eu acho que ele teria sido muito bem utilizado nessa Copa do Mundo. Mas enfim, o Brasil já está eliminado, infelizmente. Essa eliminação poderia ter sido evitada. O Brasil era favorito para a Copa, um dos favoritos, né? Não o único favorito, mas um dos favoritos. É mais time que a Croácia. A Croácia tem um grande time. É o atual vice-campeão do mundo. Podemos ter uma repetição de final da Copa. Podemos ter um França e Croácia na final da Copa novamente. Igual na Copa da 4 anos atrás da Rússia. Foi França e Croácia também. E a França foi campeã, a Croácia ficou com o vice-campeonato. Então a gente não pode subestimar. A gente perdeu para o vice-campeão do mundo. Porém, o Brasil tem mais time que a Croácia. O Brasil era favorito contra a Croácia e o Brasil tinha condições de ganhar. Mas faltou repertório tático, faltou inteligência emocional dentro de campo. Acho que para você jogar futebol hoje, você tem que ter, primeiro, um equilíbrio emocional e inteligência dentro de campo. O Brasil tomar aquele gol de contra-ataque. Primeiro, para mim, o Tite errou taticamente, ele chegou mandando os jogadores ir para frente também. E segundo, que faltou inteligência tática para os jogadores também dentro de campo para se portarem melhor, ficar mais compacto. Mas enfim. E o lamentável também, após a partida, o Tite não consolar esses jogadores, né? O Tite é o grande líder da seleção, como todo treinador é. Ele tinha que estar à frente, lá levantado dos jogadores, e não fez. Isso para mim manchou muito aí a reta final dele, a imagem que ficou, infelizmente, do trabalho do Tite, né? Para mim o trabalho do Tite foi bom nas eliminatórias. Na última Copa,
perdeu para a Bélgica, mas eu acho que foi um trabalho razoável para bom na última Copa também. Mas eu imaginava que da última Copa para esse vasto tempo de trabalho, o Brasil fosse evoluir taticamente. Essas peças que o Brasil recebeu aí nos últimos tempos, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, entre outros, o Brasil cresceu muito como grupo. Na Copa América, por exemplo, que a Argentina foi vencedor, que foi realizada aqui no Brasil, a última Copa América, me preocupou a situação tática do Brasil. Eu achei um nível muito aquém, muito fraco. Mas o nível da Copa América inteira estava aquém, né? Uma Copa América bem fraca taticamente. Mas só que depois que chegaram esses outros jogadores, Vinícius Júnior, Fred, Rodrigo, tudo em boa fase, tudo em ascensão, Fabinho, dentre outros, eu imaginei que o Brasil ia crescer taticamente. Eu achei que o Tite ia desenrolar, vamos falar assim, melhor taticamente. Isso não aconteceu. E agora? Ele saiu. Quem que será o treinador do Brasil? Sinceramente, para mim tem que ser um estrangeiro. Eu não vejo um treinador brasileiro com condições de treinar a seleção brasileira. Para mim, quem é o melhor treinador brasileiro hoje? É o Tite. Para mim é o Tite. E tirando o Tite? Não sei. E para mim o Tite pro Brasil já está ultrapassado. Ele mostrou nessa Copa do Mundo que ele está ultrapassado. Para mim tem que ser um treinador estrangeiro. Lógico, o nome ideal seria o Guardiola, por exemplo, né? O Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, seriam os nomes ideais, que eu acho que tem um nível de aprovação máximo. Mas até onde é viável para a CBF, até onde a CBF tem o poder de seduzir esses treinadores para deixar os ótimos trabalhos que eles fazem na Europa para assumir a seleção brasileira. Até quando a CBF vai ter condição de bancar o salário desses caras, que os salários são muito altos. Mas tem uma outra linha de treinadores que eu acho interessante, que muitos cogitam. Eu acho interessante, por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, taticamente, faz um trabalho muito sólido no Palmeiras. Muito sólido. Jorge Jesus fez um trabalho excelente no Flamengo. Não só no Flamengo, em outros times também da Europa. A primeira passagem dele pelo Benfica foi muito bem. Depois ele já estava manchado, porque ele chegou a treinar o rival Sport em Portugal. Parte da torcida do Benfica já não queria que ele voltasse. Agora ele está treinando o Fenerbahçe da Turquia. Mas é um treinador interessante, um treinador que tem alguns conceitos diferentes. Para mim ele ser interessante, até o Jorge Sampaoli, apesar de ser argentino, eu acho um treinador interessante. Atualmente ele treina no Sevilha, né? Não sei se ele tem essa pretensão de treinar a seleção brasileira, mas eu acho um treinador com ideias diferentes também. Enfim, mas eu acho que tem que ser essa linha. Eu acho que tem que ser essa linha de treinador estrangeiro. Eu não vejo um treinador brasileiro com o poder de trazer o Hexa para o Brasil. Porque para mim, o Brasil tem material humano, tem muito poder individual, muita técnica dos jogadores, o que falta para mim é tático. O que falta para mim é um padrão tático para o Brasil. Padrão até tinha, perdão. Para mim, alternativas táticas para o Brasil conseguir se desvencilhar de jogos ruins, conseguir sair da arapuca de jogos ruins, né? A Croácia colocou o Brasil numa arapuca de ficar tocando a bola no meio campo, pôr o Brasil na roda, e na primeira etapa o Brasil não conseguiu ferir a Croácia. E essa estratégia da Croácia. Quanto mais o Brasil fica com a bola, quanto mais a Croácia fica com a bola, menos o Brasil tem a bola para atacá-la. Esse é o antídoto que a Croácia usou contra o Brasil, porque a Croácia sabe que o Brasil com a bola nos pés é muito forte. O Brasil teve 45 minutos a menos para partir para cima da Croácia. Parece pouco, mas é muito. É meia partida. E foi isso que a Croácia fez com o Brasil. Agora, como eu falei, para mim tem que ser um treinador estrangeiro. Mas dê sua opinião aí, quem você acha que deve ser o novo treinador da seleção brasileira. Mas enfim, o Brasil perdeu infelizmente. Torci muito para essa camisa, mas vou continuar torcendo muito para essa camisa aqui. Jamais vou abandonar a camisa da seleção brasileira, que é o esporte. Né? É o esporte. O Brasil continua com as 5 estrelas, é o maior campeão da história, mas a gente não vence desde 2002. Mas eu torço para o futebol brasileiro, eu torço para a nossa camisa, eu torço para o Brasil, porque é o país nosso, é a seleção nossa, né? A seleção não é de ninguém, é do povo, é nossa. Então eu torço pelo Brasil. Agora, falando no geral da Copa, né? Para mim, uma Copa do Mundo excepcional tecnicamente, né? Para mim, jogos espetaculares, dá para contar no dedo os jogos ruins que teve na Copa. Muitos jogos bons, muitos jogos bons. Para mim, melhor que as últimas Copas aí, é a melhor Copa. No geral, não falando da seleção brasileira, falando no geral, é a melhor Copa dos últimos anos, tecnicamente falando, grandes jogos, grandes partidas.
Para mim, a grande surpresa é o Marrocos, né? Que venceu a Bélgica, né? Classificou como primeiro no grupo que tinha a Bélgica e a Croácia. E a Croácia. Empatou com a Croácia. Praticamente tirou a Bélgica, porque venceu a Bélgica por 2-0. Depois, no mata-mata, tirou a Espanha nos pênaltis e tirou Portugal. Agora, nas quartas de final, vai jogar contra a França na semi. O destaque para o goleiro Bono, né? Do Sevilha, fazendo uma excelente Copa do Mundo, né? Tem grandes jogadores o time do Marrocos, né? Tem o Boufal, né? Lá ponta esquerda, grande jogador. Eu até vou pegar o celular aqui, passar a escalação do Marrocos, pra gente não esquecer aqui nenhum jogador. Copa do Mundo, né? Que tem jogo já nessa quarta-feira, né? Nessa terça e quarta-feira, né? Então, portanto, o Marrocos tem grandes jogadores, né? Tem o Boufal, tem o Hakimi, tem o Ziyech, tem o Ambahat, o volante, tem o Onawi, que é uma grande surpresa. Até o Luiz Henrique, o técnico da Espanha, ele pergunta de onde veio esse jogador, né? Jogadores, o que mais me impressionou no Marrocos é um time muito aplicado, e um time, além da aplicação deles dentro de campo, um corre pelo outro literalmente. Taticamente, eles são muito organizados e obediência tática enorme. Eles sabem até onde a limitação deles vai, e eles marcam muito forte, inclusive tem a melhor defesa da Copa, e saem muito rápido pelo contra-ataque, uma transição muito rápida, impressionante a transição deles. Mas isso mostra a técnica que eles têm também, para conseguir essa transição rápida. E até agora vendo o resultado, eu achei muito legal, é histórico, primeira vez que uma seleção africana e islâmica consegue chegar numa semifinal de Copa do Mundo, está entre os 4 melhores da Copa. Essa história sendo escrita, ela ganhando da França ou não, ela passando para a final ou não, a história já está escrita, é um feito enorme que esses jogadores fizeram, e para mim o que faz o Marrocos chegar onde chegou, e também o que faz o Japão ter passado um grupo com Espanha e Alemanha, ter vencido a Espanha e a Alemanha. Para mim isso é o futebol globalizado, efeito da globalização, não só no futebol, no mundo. Para mim reflete no futebol, o mundo está globalizado. A gente compra pelo celular, que a gente faz uma compra hoje lá da China e vem. Ela vem, a gente precisa sair de casa para comprar uma coisa, um objeto de um outro continente. E no futebol a mesma coisa. A fronteira entre países no futebol também está quebrada. O Boufal, por exemplo, joga no Angers da França, o Hakimi joga no PSG da França, o Ziyech joga no Chelsea da Inglaterra, o Bono joga no Sevilha, o Amrabat joga na Fiorentina da Itália. Então, são jogadores que jogam no futebol europeu. Então, o futebol está globalizado. O próprio Japão, né, o zagueiro do Japão, joga no Schalke 04 da Alemanha. Tem um que joga no Eintracht Frankfurt da Alemanha. Entre outros, né, tem vários exemplos a citar. O Taremi, atacante do Irã, é do Porto, joga no Porto de Portugal. Então, essas fronteiras entre os países, por causa da globalização, que está no futebol também, foi quebrado. E cada vez o cenário de seleções da Copa do Mundo está cada vez mais nivelado. É um nivelamento muito grande. Por isso está cada vez mais equilibrado, está ficando cada vez mais difícil as Copas do Mundo. Né? Não que tenha sido fácil, mas está cada vez mais difícil. Mas para mim a grande surpresa é o Marrocos. E a grande decepção, né, vem do grupo aí do Japão, né, que é a Alemanha e a Espanha, né? A Espanha também, para mim a Espanha me decepcionou bastante. A Alemanha eu já tinha um receio de decepção, porque nos jogos da Nations League antes da Copa ela fez partidas péssimas, inclusive perdeu para a Hungria e etc. Fez partidas muito ruins. Mas no papel é um time interessante, um time muito forte no papel, mas o Hans Flick não conseguiu fazer esse time desenvolver dentro do campo. Nem um pouco. Jogou muito mal. Eu achei que ele errou de pôr o Thomas Müller centroavante. Devia ter posto o Hubru lá do Werder Bremen. Inclusive fez gol contra a Espanha, no segundo tempo fez gol. Talvez porque joga no Werder Bremen, não tem muito nome. Não quis pôr ele de titular, mas para mim tem que ser titular, porque ele é um jogador matador. Eu acompanho muito o campeonato alemão, já vi muitos gols dele. É um grande jogador. Mas a Alemanha fez uma Copa muito aquém, né? Segunda Copa consecutiva da Alemanha. Segunda Copa consecutiva que é muito aquém. E a Espanha também.
A Espanha, depois da vitória contra a Costa Rica, principalmente, com esses jovens jogadores, o Gavi, o Pedro, entre outros, eu esperava muito da Espanha. O 7-0 da Costa Rica assustou o mundo. Porém, depois, para mim, o empate contra a Alemanha já decepcionou. Para mim, o jogo entre Espanha e Alemanha foi uma decepção. Eu esperava muito e foi muito pouco, né? Acabou sendo muito pouco o jogo entre Espanha e Alemanha, muitos erros técnicos, e a Espanha, eu achei que a Espanha ia passar por cima da Alemanha e acabou cedendo empate. Mas enfim, para mim essas são as principais decepções, e agora tem semifinal, Croácia e Argentina, e França e Marrocos. Eu acho a França favorita contra Marrocos, apesar do Marrocos ter chegado longe, mas não vai ser um jogo fácil, e Argentina e Croácia para mim não tem favorito. Mas é isso, pessoal, isso é mais uma passagem da Copa, falando da eliminação do Brasil, sobre a Copa do Mundo. Para mim, quem acabou saindo por cima era, na Copa do Mundo, um jogador do Brasil que conseguiu sair por cima, foi o Neymar, que vinha sendo muito criticado, né? Até às vezes com uma pinta de maldade, coisas extra-campo, né? Eu acho que o comentarista esportivo ele não tem direito de criticar um jogador pelo que ele faz fora de campo, a não ser que o extra-campo atinja dentro do campo, atrapalhe a maneira dele de jogar. O que não foi o que aconteceu, ele fez uma boa Copa, ele saiu por cima. Mas enfim, infelizmente o Neymar saiu bem, na minha opinião, mas o Brasil acabou perdendo essa Copa. Mas quem sabe daqui a 4 anos a gente consegue ganhar o Hexa, né? Vamos ver o que vai ser feito aí até lá para o Brasil vencer o Hexa. Não ganha o Hexa apenas um mês da Copa, se ganha todo esse trajeto. Mas enfim, é isso, pessoal. E esse provavelmente é a última live do Fute Rede do ano. Desejo já um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Venha com a gente, venha com o Fute Rede.